gravar, né? Até para a gente poder tirar aí depois alguns prints, né? Alguma coisa, mas enfim, Eric. Ai, gente, vocês lembram da Dilma, né? A situação. Né? Bora lá. Queridos, então vamos lá, né? Pelo jeito, então, o Eric já me conhece, né? Alguns aí já estão acostumados como é que a coisa funciona. Então, gente, boa noite a todos e todas que estão aqui. Obrigado por terem entrado, obrigado aí pela participação. Eu pensei, nossa, 8h30, né? Acho que ninguém vai querer entrar para assistir minha palestra, né? Fiquei mal, né? Pensando que eu ia estar aqui sozinha. Então, fico feliz que vocês estejam também. E mais um ano aí participando do simpósio para falar de um tema que é bem bacana, né? Que é bem importante, não só para quem é da civil, né? Mas para todos os profissionais de qualquer área, de uma maneira geral. É sempre muito importante a gente discutir, ai meu Deus, a gente discutir a questão da gestão dos recursos hídricos. E aí eu trouxe como, né, o tema da palestra que foi pedido, né? Foi gestão de recursos hídricos, mas achei importante trazer também isso relacionado à crise climática global, porque a gente tem visto aí, né, bastante na mídia, a gente tem visto bastante aí nos veículos de imprensa, quanta coisa acontecendo, né, que afeta de diversas maneiras a questão dos recursos hídricos, do acesso aos recursos hídricos e como isso está relacionado à questão das mudanças climáticas globais. Então, acho que é importante, né, que a gente tenha aí esse foco, né, das nossas discussões, esse olhar, né, da temática, sempre pensando hoje, né, nesse cenário atual, nesse contexto atual de mudanças climáticas globais, porque, gente, isso é a nossa realidade, né? Durante a pandemia, falamos tanto sobre o novo normal, e infelizmente o nosso novo normal agora é o cenário de mudanças climáticas globais. Aliás, não é mais mudanças climáticas globais, é como eu coloquei aí, é crise climática global. E quando a gente fala da questão da gestão dos recursos hídricos, né, pensando nesse contexto, é super importante então que a gente compreenda, né, como trabalhar ou como lidar com essa questão da gestão dos recursos hídricos, especialmente agora, onde já não se fala mais em aquecimento global, né? A gente já fala em ebulição, né? O planeta, acho que não sei se vocês viram aí, passando na mídia, que o mês de setembro foi o mês mais quente da história, né, do planeta. E a gente está realmente passando por um momento assim muito severo, né? As fortes chuvas no Rio Grande do Sul, a seca extrema na região norte do Brasil, as cidades, né, colapsando de várias maneiras, e a questão dos recursos hídricos, sem sombra de dúvidas, vai ser um ponto aí fundamental para algo que a gente já nem chama mais, antes a gente falava em mitigação, né, dos efeitos da mudança climática, hoje não é mais mitigar, a gente já fala em adaptação mesmo, porque nós vamos precisar se adaptar a esse novo cenário. Eita, passa o slide, passou. Então, quando a gente fala em usos da água, né, quando a gente pensa na questão da água, e aí pensando na sociedade como um todo, então, a gente tem várias questões que precisam ser discutidas, que precisam ser pensadas. Falar em gestão de recursos hídricos, né, é um multiplanejamento, né? São, div- são diversas, são diversas atividades humanas, diversas atividades econômicas, diversos setores da nossa sociedade que muitas vezes depende de uma mesma fonte de recursos hídricos. Então, a gente tem a questão do abastecimento, né, das cidades, a gente tem não só para abastecimento residencial, mas a gente tem também a questão industrial, a gente tem a questão da mineração, o uso agropecuário, então, tanto para irrigação como para sustentação animal, a questão da geração de energia, né? E não só as hidrelétricas, né? A gente fala muito da questão da hidrelétrica. O Brasil é um país que tem a sua matriz energética muito voltada, né, às hidrelétricas, mas as termoelétricas também, né? Que precisam de água para fazer toda a geração, né? Toda a resfriação dos seus geradores, questão de turismo e lazer, né, que é super importante. A boa qualidade dos recursos hídricos implica, né,
em renda, geração de emprego, geração de renda, movimentação de economia em polos turísticos, que mais que tem aqui que eu não falei? Questão de pesca, né? Pesca e aquicultura, a segurança alimentar de muitas comunidades e de muitas populações dependem, né, justamente da questão da pesca, da produção de peixe, né? Muitas vezes uma pesca predatória acaba trazendo, né, não só prejuízos, né, para prejuízos ambientais, mas prejuízos sociais. E também a gente não pode esquecer, né, da conservação, né, desses ecossistemas e de toda a biodiversidade, né? Então, na verdade, quando a gente fala em gestão dos recursos hídricos, a gente precisa lembrar sempre que a gestão dos recursos hídricos, ela precisa necessariamente promover o que a gente chama dos usos múltiplos da água. E nessa imagem aqui, então, a gente tem um exemplo, né, desses diferentes usos múltiplos, desses diferentes setores, e como todos eles, apesar de serem coisas tão distintas, né, todos eles precisam, de alguma maneira, se comunicarem ou estarem, né, numa mesma integração do ponto de vista da gestão de recursos hídricos, porque às vezes a gente tem uma mesma bacia, o mesmo curso d'água, uma mesma fonte, né, hídrica, sustentando boa parte disso daqui, né, em diversos locais. Então, isso é bem, bem importante. Quando a gente fala, então, da gestão dos recursos hídricos, né, é sempre importante a gente lembrar, é sempre importante a gente ter como foco aí, a gente ter em mente que a gestão de recursos hídricos, ela precisa, né, ela necessariamente perpassa pelos estudos da hidrologia, né? Então, quando a gente fala, né, quando vocês têm lá a disciplina. Aliás, alguém teve hidrologia aqui comigo, dos que estão aqui presentes? O Eric, ele lembrou da Dilma, mas eu não sei se ele lembrou da Dilma da disciplina de ideias, de empreendedorismo ou se foi da disciplina de hidrologia, né? Então, quando eu dou a disciplina de hidrologia, tanto na engenharia ambiental como na engenharia civil, eu sempre falo bastante, né, da importância, né, dos estudos hidrológicos, do tanto de coisa que esses estudos hidrológicos eles vão subsidiar para a sociedade. Então, na verdade, todo o planejamento, né, e todo o gerenciamento dos recursos hídricos, eles perpassam pelo planejamento, pelo gerenciamento das bacias hidrográficas. Então, a gente faz a gestão dos recursos hídricos, inclusive como está previsto em lei, a partir das unidades bacia hidrográfica, que a gente já fala sobre isso. Quando a gente fala da questão de abastecimento de água, né, da gente compreender a questão de abastecimento de água, especialmente nas regiões onde a gente tem limitação desses recursos, né? Então, quando a gente considera as regiões mais áridas ou semiáridas do país, a gente já começa a pensar, né, sobre como vamos proporcionar abastecimento para essas cidades. E vejam que interessante, né? É interessante entre aspas, tá, gente? É uma ironia, né? Aqui a gente está falando de limitação de água em regiões áridas e semiáridas. Qual que é a região com maior disponibilidade per capita de recursos hídricos do planeta? É a região amazônica. E veja que num cenário, por causa das mudanças climáticas globais, essa região ela está enfrentando, é provisório, né? Pelo menos por hora é provisório, mas nesse momento está enfrentando um processo severo de limitação, né, para a questão da água. A questão da drenagem urbana, né, 75%, né, da população vive em área urbana, então a gente tem, né, uma grande quantidade de pessoas que vivem nas cidades e essas pessoas, elas muitas vezes, né, aliás, eu estava até numa palestra antes de entrar nessa, numa live, Não, você falar do tri, gloss, tem alguém com o trilho, sei lá o microfone quê. Não aberto. gostei. Que é até o que a Jade iPhone consegue falar. Carolina, Não é você aquele tá. tema. Vamos mutar a Carolina. Ainda bem que a gente consegue mutar a coleguinha, né? Para não ficar ouvindo o que ela tem a dizer nesse momento. Que certamente, né, vocês viram que não tem nada a ver com a palestra. Então, a gente estava até discutindo, né, justamente sobre a questão das áreas de risco. Então, quantas pessoas vivem em áreas de risco, né? Quantas pessoas têm aí
uma condição, né, de moradia precária, e essas condições de moradias precárias, muitas vezes, elas levam, né, a essas pessoas a viverem numa situação contínua de risco. Apesar que com as chuvas intensas, como a gente viu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, vejam que muitas moradias foram afetadas e não necessariamente estavam em áreas de risco, né? Então, a questão da drenagem urbana, especialmente essa questão das enchentes e tudo mais, tudo isso agora nesse novo cenário, né, de chuvas mais intensas, essas chuvas tomando cada vez mais proporções, então tudo isso tem aí, né, um impacto ainda maior e demanda ainda mais que a gente se aprofunde, né, nos nossos estudos hidrelétricos, né? Então, estudo hidrelétrico, que eu já estava olhando o slide, a linha de baixo, gente, nos estudos hidrológicos. A questão do aproveitamento de energia, né, algo também, a gente depende muito, né, a nossa matriz energética, né, a gente tem uma demanda muito grande aí pelas hidrelétricas, e outra coisa que precisa ser pensada, né, porque, por exemplo, a gente está vivenciando essas secas agora na região amazônica, e se tivéssemos hidrelétricas nesses rios? Como é que ia ficar a geração de energia, né? Então, será que a matriz hidrelétrica é a nossa melhor opção, né, diante do que estamos vendo? A questão, então, dos usos do solo rural, né, pensando aí nas áreas de irrigação, controle de erosão, controle de poluição, irrigação, então tudo isso, né, perpassa a hidrologia, os estudos hidrológicos perpassam todas essas áreas. Como a gente também tinha visto lá na imagem, questão de navegação, recreação, preservação. Então, tudo isso tem como finalidade promover os usos múltiplos da água. Então, os estudos hidrológicos, eles são fundamentais para que a gente possa garantir, né, uma boa gestão dos recursos hídricos ou uma gestão mais eficiente desses recursos, coisa que às vezes não acontece. Então, só para relembrar, né, quando a gente fala de gestão de recursos hídricos e quando a gente fala de estudos hidrológicos, a gente precisa lembrar do famoso ciclo da água, né? A gente precisa lembrar dos componentes, dos elementos deste ciclo da água. Então, a gente sabe que a água, ela circula no planeta passando por diversas fases, né? Desde a fase da evaporação, a fase da precipitação, que são os dois principais componentes, né? Então, as chuvas, a evaporação, as chuvas, a evaporação, as mudanças de compartimento, e especialmente diante de extremos ou de eventos climáticos, quando a gente tem, então, esses componentes do ciclo hidrológico sendo alterados, né, drasticamente pela ação antrópica. E esses elementos do ciclo hidrológico, então, a quantidade de água precipitada anualmente, a quantidade de evaporação, o que nós temos armazenado tanto no subsolo com os aquíferos ou na superfície, rios, lagos, que é o que vai acabar servindo para os usos, né, para os usos humanos, né? Tudo isso, então, precisa ser discutido, precisa ser avaliado do ponto de vista, né, da Lei 9.433 de 97, que é a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, quando a gente fala da Política Nacional de Recursos Hídricos, a gente vai ter um instrumento jurídico, um instrumento legal, e esse instrumento legal, então, ele vai ser o grande arcabouço legal para a gente poder ter um planejamento eficiente do uso dos recursos hídricos. Então, no artigo 1º dessa legislação, a primeira coisa, né, que traz lá é que a água é um bem de domínio público, né? Então, as águas, elas não são privadas, né? A água é de todos, né? Mas isso não significa que ela é de acesso gratuito, né? Depois a própria lei também fala isso, né? Ela fala também, a legislação traz que é um recurso natural limitado e que ela tem um valor econômico, né? Inclusive nós pagamos, né, por esse bem.
Em situações de escassez, como que está acontecendo agora na região amazônica, por exemplo, né? O uso prioritário, consumo humano e dessedentação de animais. Então, o uso prioritário não vai ser indústria, não vai ser irrigação, não vai ser nada disso. É o consumo das pessoas, né? E a manutenção dos animais, né? No caso, gado, principalmente gado, né? A gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso múltiplo das águas e a bacia hidrográfica, como eu já havia mencionado, ela é a unidade territorial para a implementação da nossa política nacional de recursos hídricos, né? Então, tudo que perpassa, todas as discussões que perpassam a gestão dos recursos hídricos, ela deve acontecer, né, em nível, né, no nível, na unidade bacia hidrográfica. Então, aqui, quando a gente pensa no ciclo da água, e quando a gente pensa no ciclo da água associado à gestão de recursos hídricos, a gente não vai fazer isso, né, pensando no ciclo hidrológico do planetário. Né? A gente vai pensar no ciclo hidrológico que ocorre na bacia hidrográfica. Né? E não sei se todos, né, já passaram por essa disciplina ou não, então trouxe aqui apenas para a gente lembrar, para alguns lembrar ou para alguns, né, ver, ter a visualização então do que é uma bacia hidrográfica, né? Então, quando a gente fala em bacia hidrográfica, nós estamos falando de uma boa noite, Henrique. Nós estamos falando, né, de um espaço geográfico, de um espaço territorial, limitado por divisores topográficos, ou que a gente chama também de divisores de água, né? Esses divisores de água, então, eles são os pontos mais altos do relevo, e desses pontos mais altos do relevo, então, a gente tem toda a chuva de uma região indo, né, dos pontos mais altos para o ponto mais baixo. E nesse processo, né, de descida, digamos assim, nós temos toda a rede de drenagem, que na verdade são todos os rios, né, afluentes que vão formar essa bacia hidrográfica, e a gente sempre vai ter um rio principal que ele vai estar no que a gente chama de fundo de vale, que é o ponto mais baixo do relevo, né? Então a gente tem os pontos mais altos e por uma questão simples, né, de geografia, a água da chuva cai naquela região, do ponto mais alto ela vai em direção ao ponto mais baixo e é toda essa rede de drenagem, então todos os rios que constituem essa bacia hidrográfica que vão receber essa água e que vão transportar esta água. Aqui está mostrando, né, a uma bacia aberta, né, que é o que a gente chama de uma bacia exorreica, né, cuja saída é no oceano, mas não necessariamente é no mar, pode ser em outros rios, enfim, isso não importa, mas o importante é que a gente entenda, então, que toda a questão da gestão dos recursos hídricos, ela precisa ser pensada, né, no contexto de bacia hidrográfica. Olhando para essa imagem, a gente pensa, caramba, né, então que pequeno, né? Mas, gente, nós temos bacias hidrográficas que são imensas. É só a gente parar para pensar na bacia hidrográfica do Rio Amazonas, né? A gente está falando de mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. O rio principal, que é o Rio Amazonas, ele tem quase 6 mil quilômetros de extensão, né? Que é o que forma, né, o eixo conector. E quando a gente fala lá do ciclo hidrológico, né? Por que que o ciclo hidrológico ele é avaliado? Por que que a gestão da bacia, a gestão dos recursos hídricos, ela é pensada, discutida na unidade territorial da bacia hidrográfica? Porque na bacia hidrográfica a gente consegue fazer o que é chamado de balanço hídrico. Então, a gente consegue, né, saber quais são para uma determinada bacia, quais são as taxas de precipitação, quais são as taxas de evaporação. Considerando a diferença da precipitação com a evaporação, a gente tem a vazão, né? A vazão é a disponibilidade de água superficial nos córregos, né, nos rios, córregos e lagos, né? A gente consegue ter esse dimensionamento. Eu tendo esse dimensionamento, então a gente consegue saber qual é a disponibilidade de água, né, para uso, para o consumo, qual é a demanda. A gente não pode ter um uso maior do que o que a gente tem, né, de disponibilidade superficial, senão vai haver um esgotamento, como aconteceu mais ou menos, né, em São Paulo aqui no ano de 2013, que a gente teve aquela crise hídrica severa, e também é importante porque a gente tem, né,
o armazenamento no solo. A gente tem taxas de infiltração, taxas de armazenamento no solo, que também nos ajuda a compreender volume de recarga de aquífero e demandas, né, ou necessidades de demandas para que se faça agricultura. Então, no contexto da bacia hidrográfica, a gente consegue quantificar o quanto entra, o quanto sai e o quanto sobra, né, para promover esses usos múltiplos. Por isso que toda a gestão ela é pensada dentro dessa unidade que ela é relativamente fechada, né? Não tão fechada que vocês estão vendo aqui na imagem, ela tem uma saída, né? E a saída da bacia é o que a gente chama de exutório dessa bacia, mas com isso, então, é possível, né, fazer previsibilidade, né? Os estudos hidrológicos, né, me permitem saber o quanto eu posso usar, o quanto eu não posso, prever situações de seca, prever situações de armazenamento quando é necessário, então existe uma demanda de consumo maior do que a vazão é capaz de suprir, então é quando a gente começa a fazer os grandes sistemas, né, os grandes reservatórios, como o sistema Cantareira, por exemplo, e por aí vai, né? Então a bacia hidrográfica ela é bem importante neste contexto. Oi, Clever, boa noite, querido. Você chegou, bem-vindo. Boa noite, estou por aqui. Obrigado. Obrigado por ter entrado. É, Além da Política Nacional de Recursos Hídricos, né, a gente tem essa resolução, né, da ANA, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, como eu mencionei, né, a unidade, de acordo com a legislação, com a política nacional, a unidade de Oi, Alex, boa noite. A unidade de planejamento e gestão, né, dos recursos hídricos é a bacia hidrográfica. Mas o Brasil é um país muito extenso, né? Ele é um país, né, de dimensões continentais, né? Então, como que a gente poderia trabalhar essa gestão de recursos hídricos se a gente fosse pegar cada bacia hidrográfica separada em seu contexto? Então, essa resolução da ANA, né, da Agência Nacional agora, né? É a Agência Nacional de Águas e de Saneamento, então ela separa, né, separa o território brasileiro no que a gente chama de regiões hidrográficas, né? Então, uma região hidrográfica não corresponde necessariamente a uma bacia hidrográfica, mas em uma mesma região hidrográfica a gente vai ter um grupo de bacias ou de subbacias que possuem características semelhantes, características do ponto de vista natural, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. Por que que é importante a gente fazer este agrupamento dessas regiões hidrográficas, levando em consideração essas semelhanças? Porque isso facilita a gestão, né? Quando a gente tem condições, né, pensando então nos três aspectos, ambiental, social e econômico, a gente pode compreender que essas bacias elas vão ter. Não, tudo bem, Henrique. Importante que você veio, né? É, A gente consegue, então, trabalhar, a gente consegue organizar melhor. Até porque a gestão das bacias hidrográficas, ela demanda, né? A gente entende que é preciso fazer estudos, é preciso fazer documentos, é preciso fazer esses planos de gestão dessas bacias. Esses planos, eles precisam ser atualizados constantemente. Então, se tornaria de fato inviável a gente fazer por cada bacia hidrográfica num país do tamanho do Brasil e com diferenças tão grandes, né? Diferenças do ponto de vista de disponibilidade hídrica, de usos econômicos, densidade populacional. Então, a gente tem a maior disponibilidade hídrica, de fato, está na região norte, né? Está ali onde nesse mapa aqui a gente tem a região hidrográfica amazônica, né, que envolve não só a bacia do Amazonas, mas envolve, né, algumas outras adjacentes. Então, aqui a gente tem, de fato, a maior disponibilidade hídrica. Porém, a maior densidade populacional vai estar onde, né? Vai estar aqui, na hidrográfica do Paraná, onde nós estamos, né? São Paulo, cidade de São Paulo, capital, né? E aí, quando a gente pensa nos usos aqui, deve ser diferente do sul, diferente do Nordeste. Então, é super importante que a gente tenha
esses agrupamentos de bacias que possuem características semelhantes, porque isso facilita, então, a construção, né, dos planos de gerenciamento dos recursos hídricos, né, e a atualização desses planos, além do que, né, essas regiões hidrográficas, não assim, é importante mencionar, né, que isso não significa, então, que aqui a gente vai ter um único plano, né, de gerenciamento. Aqui, em cada uma dessas regiões hidrográficas, nós vamos ter comitês de bacias hidrográficas, e esses comitês de bacias hidrográficas, eles serão os responsáveis pela elaboração mais regionalizada dentro dessas regiões, né? Em escalas menores, porque vejam que a gente tem aqui, né, grandes extensões territoriais, a elaboração, então, dos seus planos de bacia, muitas vezes os comitês acabam até trabalhando, né, em parceria. E por que que é super importante, né, que a gente tenha, então, uma política nacional de recursos hídricos? Por que que é importante que a gente tenha, né, planejamento e gerenciamento de recursos hídricos? Por que que é importante a gente compreender como se dá toda a distribuição, né, em território nacional, de onde estão os diferentes tipos de uso? Por exemplo, a gente sabe que a agropecuária hoje é o maior consumo, né, de água. De todas as atividades econômicas que nós temos, a agropecuária é a que demanda em maior consumo. Então, regiões onde a gente tem maior demanda de produção agrícola ou de produção pecuária, vai ter uma demanda hídrica muito maior até mesmo do que regiões industrializadas ou de regiões muito populosas como a cidade de São Paulo. Então, a gente precisa compreender, né, essas diferenças, né? Essas diferenças por demandas de consumo, essas diferenças por volume disponível, essas diferenças todas, para que a gente possa elaborar da melhor maneira esse plano de recursos hídricos e fazer um gerenciamento eficiente deste recurso natural. Porque quando a gente faz um planejamento, uma gestão eficiente, isso é fundamental, porque isso vai nos garantir, ou minimamente deveria, né, nos garantir a segurança hídrica, né? Então, eu falei 2013, gente, mas é 2014, né? No ano de 2014, não sei se vocês vão se lembrar, eu não consigo me esquecer, né? Para mim foi assim bem marcante. Tivemos aí uma seca, né, severa, né, no, na cidade, não foi só na cidade de São Paulo, mas, né, boa parte aqui da Grande São Paulo, por causa do sistema Cantareira. Então a gente teve aí um período, né, que antecedeu essa crise hídrica, de falta de chuvas, né, de menor intensidade de chuva, o abastecimento, aquilo que eu estava falando do ciclo hidrológico, né? O que precipitou e o que se consome não é compatível, né? Oi, Glauco, tudo bem, querido? Tá, tá perdoado também, só porque você chegou, gente. Não tem problema não. Comecei faz pouco tempo também. Acho que tem meia horinha só. Então, quando a gente fala disso, né, a- as reservas hídricas, elas vão se mantendo pelo volume de chuva. Se a gente tem um volume de chuva pequeno, é mais ou menos o que às vezes a gente faz com a nossa conta bancária, né? Entra só um pouquinho de dinheiro e a gente usa todo o nosso cheque especial, a gente fica endividado. E foi o que aconteceu no ano de 2014, aqui em São Paulo e toda a região metropolitana. Choveu muito pouco, uma demanda absurda por consumo de água. Quem lembra, né, todo dia, gente, foi aquela loucura, a gente acompanhava na TV, né, o nível do sistema Cantareira, né, o sistema Cantareira baixou, todo dia, né, tinha boletins diários na mídia, né, do nível do sistema Cantareira, e foi autorizado o volume morto, foi autorizado a segunda leva, a gente chegou a usar o terceiro, né? Seria o terceiro nível do volume morto. O fundo do fundo onde todo tipo de poluição e contaminação estava ali, né? O volume morto ele serve para isso, né? Para decantar, né? Tudo de ruim que vem junto com as águas, né? Então é aquela parte, por isso que chama volume morto, que não é para ser usado, né? E aí a gente foi usando toda essa água e sabe Deus, né? Que água foi essa que usamos, mas enfim, né? A princípio passou.
bora para a próxima, né? Quando será a próxima? Na verdade, nessa situação atual, é isso, né, que a gente acaba vivenciando. Em 2014 fomos nós, agora em 2023, região amazônica e por aí vai, né? E esses cenários, né, eles vêm se refletindo. Então, diante disso, né, pensando, né, já que a gente tem esse problema e que isso vai ser um grande desafio, né, para o futuro. Vocês, por exemplo, né, não sei se todo mundo que está aqui é o pessoal da engenharia civil ou da construção civil, não sei necessariamente, mas vocês que são da área da civil, a gente sabe que hoje canteiro de obra usa muita água, né? E uma grande demanda na área da engenharia civil, na área da construção civil, é justamente economizar recurso, né? É a gente ter reuso de água. Já tem vários locais, vários projetos nesse sentido, do reaproveitamento e de tudo mais, mas a gente precisa ir aprimorando cada vez mais, né? Porque a água ela vai se tornar um recurso escasso. E aí imagina a gente estar em pleno cenário de crescimento econômico, né? Saímos de uma recessão, estamos melhorando novamente a economia, então tem aquele aquecimento do mercado, volta a ter demanda por obra, por infraestrutura, e aí a gente não consegue dar andamento a isso porque falta água, né? Então, na indústria, né, da engenharia civil, na indústria da construção civil, já é preciso também, né, cada vez mais a gente incorporando, né, projetos para tornar essas obras cada vez mais eficientes do ponto de vista da água. A água é só um exemplo, não é só água, mas a água é só um exemplo, né, disso. E pensando, né, em todas as situações, não só na construção civil, mas pensando em todos aqueles usos múltiplos que eu mostrei para vocês bem no comecinho, né, da nossa palestra aqui, então, a Agência Nacional de Águas, ela fez um estudo muito bacana, né, que é o Índice de Segurança Hídrica, né? Então, foi justamente para a gente poder entender, né, quais são as demandas do Brasil, qual é o cenário, né, atual, qual é a perspectiva futura de aumento de consumo de água e como nós estamos do ponto de vista de disponibilidade de água. Eu mencionei agora há pouco também sobre Henrique, no canteiro de obra não poderia contratar uma máquina que abrisse um poço. Mas aí você vai tirar a água do poço sem nenhum critério, e aí você tira a água do poço para não usar a água da rede, faz o que com essa água? Devolve essa água para onde? Devolve para o poço sem tratamento? Poderia, por que não? Bora abrir um poço, né? Não, ótimo, vamos abrir um poço para usar na construção, mas é simplesmente abrir um poço artesiano, tirar a água e tá tudo certo? Porque como é do aquífero, é infinito, não tem problema, a gente pode usar sem pensar em reuso, nada disso, né? Então, mesmo sendo uma água de poço, né? Bom, primeira coisa, né? Que numa obra, né? Não é tão simples assim, né? Tem que pedir a autorização. Numa obra, certamente é um volume de água que vai demandar em outorga, né? Você tem que solicitar isso, mas a grande discussão, Anjo, não é se vai vir, né? Não é se vai vir do poço, se vai vir da rede, de onde vai vir, né? Não adianta nada você tira essa água do poço e joga onde? Se você não devolve, se você não faz uma reciclagem dessa água, por exemplo, você está tirando do aquífero e está devolvendo na rede de esgoto. Você vai tratar antes de devolver? Não vai tratar? Então, se poder fazer, você até pode, mas essa está longe de ser a solução ideal, né? A gente tirando do poço ou não do poço, de onde a gente tirar, o que é necessário é começar a pensar na questão do reuso da água, a questão do tratamento de água, o quanto eu estou demandando de água e se eu não posso ter um canteiro de obra mais eficiente de utilizar menos água, entendeu? Aliás, deve ter, né? O Clever talvez saiba disso muito melhor do que eu. Deve ter várias obras que certamente fazem isso, né? Perfuram um poço, né, para ter a sua, o seu abastecimento.
né? Mas, enfim, não é tão simples assim. Poderia, né? Mas não é. E justamente porque, querido, numa situação de falta de chuva, gente, os aquíferos também vão deixar de ter água, né, gente? A água do aquífero, ela vem de onde? Ela vem da água de chuva que infiltra. E se não tem chuva e a gente fica tirando a água do aquífero, vai chegar uma hora também que, né, já era. Enfim. Então, isso que você está falando, eu mencionei há pouco também sobre a questão da geração de energia. A gente está caminhando para um gap não muito distante de um apagão energético, porque a gente depende muito da matriz hidrelétrica e num cenário de seca, a gente deixa de ter geração de energia porque não tem volume de água para movimentar turbinas. Então, pensando em todos esses aspectos, né? Humano, econômico, ambiental e principalmente diante de resiliência. Quando a gente fala de resiliência, um cenário severo, um cenário extremo, como estamos vendo agora na região norte, um cenário extremo como a gente vivenciou aqui em São Paulo em 2014. Como é que a gente se recupera disso para não virar totalmente um caos, né? Bom, então, quais são, né? Então, a Agência Nacional de Águas e Saneamento, ela fez esse estudo avaliando, né, a situação brasileira do ponto de vista da segurança hídrica nessas quatro dimensões. Então, a dimensão humana é pensando no abastecimento para todas as pessoas que vivem em cidades, né? No ano de 2017, gente, esse estudo ele não é tão antigo assim, mas vejam que muita coisa mudou, né, de 2017 para cá. Foram identificadas quase 61 milhões de pessoas que vivem em cidades, obviamente, e que tenham uma menor garantia de abastecimento de água. Quando eu falo sobre isso em aula, e eu sempre lembro, né, da crise de 2014, falar, ai, gente, porque faltou água na minha casa, porque foi um caos, não sei o quê. Sempre tem uma pessoa que fala, professora, na minha casa falta até hoje. Eu moro em tal bairro, eu moro em tal lugar, durante a noite eles parece que fecham ali, diminui a pressão, ou pelo menos uma vez por semana. Então, a questão do desabastecimento, não é um desabastecimento, ou de um abastecimento insuficiente, ela é a realidade de muita gente. E no Brasil, em 2017, a gente estava falando de quase 61 milhões de pessoas, né? E numa projeção feita para o ano de 2035, né, esse estudo da ANA, da Agência Nacional de Águas, com projeção para 2030, pensando em 2035, foi quando então eles, né, pensaram, caramba, né, se agora tá ruim, vai ficar pior ainda, né? É, vai ficar ainda pior, né? Então, o que podemos fazer, já que tem a tendência, né, é piorar. Enfim, então veja, vai aumentar para 74, quase 74 milhões de pessoas. Na dimensão econômica, é principalmente a manutenção das nossas atividades, né? Atividades agropecuárias e atividades industriais, o que envolve inclusive a questão da mineração, né? Então, num cenário de crise hídrica severa, né, a gente estava falando aí de 228,4 bilhões, né? 13% do PIB, né? Envolveria aí um risco, né, de perda desse valor. Para 2035 se projeta aí um aumento de 518, né, bilhões de reais. Então, o que que isso significa? É mais ou menos o que a gente estava conversando agora, discutindo agora. Na lei, tá, é claro que numa situação de escassez de água, prioridade abastecimento humano e dessedentação de animais. Então, se a indústria, né, não só da área da construção civil, mas se as indústrias de uma maneira geral, se elas não começarem a se preparar, se elas não começarem a ter, né, as suas tecnologias para melhor eficiência de água, eficiência energética, eficiência de geração de gerenciamento dos seus resíduos, essas indústrias elas podem colapsar ou
e isso vai representar perdas econômicas muito grandes para todo o país. Então, mesmo num cenário de crescimento econômico eminente, na ausência de recursos naturais como a água, por exemplo, isso certamente, né, vai ser um fator aí bem limitante, né, de avanço econômico das nossas indústrias. Eu estava aqui tentando lembrar agora, eu vi na TV um estudo que falava que pode faltar cerveja, gente, né? Pode faltar cerveja por causa da crise hídrica, por causa das mudanças climáticas globais, porque não vai ter água para produzir cerveja. Vocês já pararam para pensar nisso? Que caos, né? Eu falei, aí quando eu vi isso, né, então, gente, quando eu vi isso na TV, até o jornalista falou, gente, precisa divulgar mais isso. Porque se a gente divulgar para toda a sociedade que vai faltar cerveja, eu tenho certeza que todo mundo vai se mobilizar para proteger, para pedir medidas eficientes de proteção dos recursos hídricos. E eu não estou zoando, não, tá? Foi um estudo que é, sobre isso, né? Sobre questões econômicas, o quanto. Bom, Henrique, tomara, né? Tomara que ache um jeito mesmo, porque senão vai faltar cerveja, gente, né? Enfim, e não é zoeira, tá, gente? Foi um estudo feito de verdade, né? Da indústria, né? Do setor, acho que foi a Ambev quem encomendou esse estudo e fazendo aí algumas projeções por causa das secas severas, dos extremos climáticos, etc., que poderia faltar cerveja, né? E do jornalista brincou: não, agora a sociedade vai se mobilizar, fiquem tranquilos que a gente vai dar um jeito de cobrar dos governantes medidas eficientes para combater as mudanças climáticas globais. E acho que é muito isso: quando faltar cerveja, a gente se mobiliza mesmo. Oh, meu Deus, não passa o slide. A dimensão ecossistêmica, obviamente, né? A gente não pode esquecer que a água, né? Tudo bem que tem os reservatórios e tudo mais, mas a água existe nos ecossistemas, e esses ecossistemas, eles são fundamentais. A qualidade desses ecossistemas, eles são fundamentais, inclusive, para manter os nossos estoques de água, né? Então, na época da crise do sistema Cantareira, uma ONG de pesquisa chamada IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, eles fizeram um mapeamento muito legal no sistema Cantareira, onde, ok, beleza, o sistema Cantareira estava passando por problemas em função, né, da falta de chuva, mas foi visto também que boa parte da área do manancial estava sem a mata ciliar, estava sem a vegetação. E aí eles fizeram um estudo do quanto isso impactava do ponto de vista de não armazenamento ou de manter uma água que não é de boa qualidade. Então, a questão da dimensão ecossistêmica, né, da gente manter as áreas de mata ciliar, da gente manter essas águas, né, com, com qualidade, reduzir poluição, reduzir tudo isso, quanto isso é fundamental, não só, né, do ponto de vista de manutenção, equilíbrio ecológico, mas para nós, né, também para manutenção desse recurso para uso, né, humano. E a dimensão da resiliência, né, que é justamente isso. O que que a gente tem? Né? Quais são os nossos estoques de água superficial e subterrâneo? Subterrâneo, por exemplo, hoje a gente tem um que é fundamental aí, que vem literalmente, né, sustentando o Brasil, que é o aquífero Guarani. Né? Muitas cidades, muitas regiões dependem do aquífero Guarani para abastecimento. Né? Agora, eu também estava vendo na TV o na região ali de Manaus, por, por causa da falta de água, eles estavam autorizando a abertura de poço artesiano para tudo quanto é lado sem nenhum critério, né? Porque era uma situação extrema, mas e aí, né? A água do aquífero pode acabar também, enfim, mas, né? Então a ideia qual é? O que a gente tem e como esses recursos eles podem se renovar, né? E esses recursos se renovando, né? A depender dessa capacidade de renovação, é que a gente consegue saber se vai ter água por muito tempo ou se não vai ter. Então, esse estudo ele foi feito em 2017 com uma projeção para 2000, pensando em 2035. Juntando no estudo, né?
eles trazem os mapas, né, para cada uma das dimensões, mas juntando essas 4 dimensões, então, este é o cenário para 2035 do Índice de Segurança Hídrica no Brasil. Então, vejam que quando a gente pega aqui, né, óbvio, né, região Nordeste e região semiárida, uma situação muito delicada. Vejam que quando a gente pega já parte de algumas partes da região Norte também, uma situação não muito favorável. Olha que interessante aqui, né? Interessante entre aspas, né, gente? Sul do Rio Grande do Sul, né? Que foi justamente onde hoje a gente viu, hoje não, né? Recentemente a gente viu aquelas cenas, né, lamentáveis, aquelas cenas tristes das grandes inundações, mas antes de chegar àquelas grandes inundações, essa região aqui já vinha sendo fortemente afetada por secas agrícolas, né, muito severas, né? Houve perda produtiva aqui, perdas econômicas da agropecuária da casa assim de milhões de reais por causa de seca, né? Então essa já é uma região já que já se conhece e boa parte aí, cadê a gente aqui? São Paulo. Vejam que São Paulo, apesar da gente estar, né, numa área altamente populosa, né, de uma densidade populacional muito grande, a gente está só no amarelinho, né? Então, os nossos instrumentos, né, ainda nos permite, né, uma segurança hídrica relativamente razoável, só que mais na região metropolitana, né, todo o interior do estado já tem uma condição mais, mais tranquila. Ai, gente, por que não passa? Quando a gente fala também da questão da segurança hídrica, né, a gente não pode esquecer que a questão da segurança hídrica no Brasil, ela envolve diretamente, né, a questão da conservação da Amazônia, por causa da formação dos famosos rios aéreos ou rios voadores. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas quando a gente fala de rios aéreos ou de rios voadores, então o que que acontece? A gente tem, obviamente, né, um processo de formação de nuvens pela evaporação direta dos oceanos. Os ventos trazem essas nuvens carregadas, né, para o interior do continente, né, porque os ventos sopram nessa direção. Só que quando esses ventos passam aqui pela área de floresta, né, pela área florestada, essas nuvens elas são carregadas com grandes volumes de água. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando de na casa de 20 bilhões de litros por dia, que são evapotranspirados pela floresta. E aí, o que que acontece com isso? Essa imagenzinha aqui da lateral, eu acho ela muito bacana, porque ela mostra direitinho aqui. Aqui a gente tem o quê? A Cordilheira dos Andes. Então, os ventos batem aqui, essas nuvens elas não conseguem ultrapassar essa barreira, porque a Cordilheira dos Andes ela é muito alta e ela traz, então, para toda a região centro-sul do Brasil, essas nuvens muito mais carregadas de água por causa do processo de evapotranspiração da região amazônica, né? Então, o nosso regime de chuvas, ele se mantém, o regime de chuvas que a gente tem aqui, ele se mantém graças à presença da floresta. Então, às vezes é aquela história, né? Nossa, você está desmatando a Amazônia. Ai, o que que eu tenho a ver com isso, né? Nem moro lá, moro aqui em São Paulo, não tenho nada a ver com isso. A gente tem, né? E como a gente tem? O desmatamento na Amazônia, né? E a gente está muito próximo, né, de chegar no que é chamado do ponto de inflexão ou ponto de não retorno, que é onde a floresta ela vai deixar de ser floresta e ela vai se transformar em savana. Ela se transformando numa savana, ela vai deixar de ter essa taxa absurda de evapotranspiração que eu falei para vocês e, consequentemente, vão chegar menos chuvas aqui na nossa região. Né? Então, isso mudaria completamente o nosso regime hídrico, a gente se transformaria quase que numa situação muito semelhante ao que temos hoje no Nordeste. Então, é preciso sim, né, se preocupar com isso. E a prova, né, de que essas nuvens elas chegam até aqui, não sei se vocês se lembram, agosto de 2019, por causa das queimadas na Amazônia, a gente teve uma formação de chuvas aqui que às 3 horas da tarde parecia noite.
né? E choveu preto, de tanto de cinza que veio carregada junto com essas nuvens, né? Então, isso é a prova de que esses rios aéreos ou esses rios voadores, de fato, eles passam da Amazônia, eles chegam até aqui e eles são fundamentais para garantir a segurança hídrica da região mais populosa do Brasil, que é toda a região sudeste, e também da região centro-oeste, onde a gente tem aí a presença de grandes áreas, né, agrícolas, né, grandes polos produtores, como Goiás, Mato Grosso, Paraná, interior de São Paulo, né? Por isso é super importante. E quando a gente não tem, né, uma gestão eficiente, né, desses recursos, né, além da questão das secas, a gente também não pode esquecer que a falta da drenagem urbana e tudo mais. Por outro lado, né, são dois mundos, são dois universos tão controversos e ao mesmo tempo tão interligados, né, que é por um lado a falta de chuva e por outro lado, na estação chuvosa, chuvas severas que causam, né, alagamentos. Esses alagamentos, às vezes, né, causam danos, né, inclusive eh, danos, inclusive, de vidas, né? Não são só danos materiais, como que a gente viu no Rio Grande do Sul também. Então, a questão da segurança hídrica, né? Não é apenas a gente pensar no abastecimento ou na disponibilidade de água, inclusive da cerveja, mas a gente também pensar, né, nesses aspectos de como a gente vai trabalhar esses extremos climáticos, a adaptação das cidades a esses extremos hidrológicos, né? Bom, queridos e queridas, e para a gente finalizar, então, né, queria terminar dizendo, né, de que quando a gente fala da questão da gestão dos recursos hídricos, né, é super importante, então, que todos os setores da sociedade, que todos os setores da economia comecem a adotar práticas mais sustentáveis do ponto de vista do uso de água, né? Deixem a água, né, para a indústria da cerveja, né, gente? Vamos deixar para onde realmente interessa, não é? Então, a adoção, né, a necessidade de novas tecnologias, a necessidade do reuso da água, a necessidade de um menor consumo de água. Então, tudo isso, né, é fundamental para que a gente vá prolongando cada vez mais cenários, né, de desabastecimento, como que nós vivenciamos em 2014. E diante agora desse novo normal, onde a gente tem secas, as estações, né, elas vão se intercalando. Um ano de uma seca muito severa, outro ano de chuvas muito intensas. A gente também precisa, não só, né, na área da construção civil, mas de uma maneira geral, né, a gente precisa começar a discutir isso do ponto de vista das mudanças climáticas globais, da adaptação das cidades, da adaptação às nossas infraestruturas urbanas, né, a esses cenários que eles começam a se intercalar. Então, como eu mencionei, a gente já nem fala mais eh, a gente nem fala mais em mudança, né, em mitigação, né? A gente fala mais em adaptação. Então, no Brasil, hoje, a gente tem 85% da nossa população que vive nas cidades. E quando a gente considera as grandes cidades, a gente tem as populações que estão mais vulneráveis, que são as pessoas que estão em áreas de risco, que estão em costas, estão, né, em moradias irregulares, próximos a rios, próximos a córregos. Então, essas pessoas se tornam, né, geralmente são as pessoas que já estão numa situação de vulnerabilidade econômica e essas pessoas também se tornam, né, mais vulneráveis do ponto de vista climático, né, que é o que a gente chama hoje de vulnerabilidade climática. Então, essa adaptação, né, ela precisa passar por todos os setores, por todos, né, todos os projetos, todas as áreas, para que a gente consiga, né, ter um futuro, né, com menos desastres, com menos catástrofes, como temos visto, né, na TV, que sempre envolve, né? A gente também não pode esquecer isso, que quando a gente vê o que vimos no litoral norte, o que vimos no Rio de Janeiro, o que a gente está vendo agora na região amazônica, o que vimos no Rio Grande do Sul,
Além de tudo isso, a gente está falando da dor e do sofrimento de muitas pessoas, né? Enfim, agradeço a atenção, agradeço a presença e deixo aí o meu e-mail à disposição, se alguém quiser tirar alguma dúvida pontual, se alguém quiser me escrever, se alguém quiser conversar melhor sobre o assunto, estou à disposição. Muito obrigada, gente. Ok, muito obrigado, professora. Foi uma excelente palestra, como sempre. Muito obrigado pela participação. Um recadinho para os alunos. Eu disponibilizei o link, né, para a lista de presença, não esqueçam de preencher. E também um link para a obtenção do certificado, que é o diplominha, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Obrigado, Até o gente. próximo evento. Muito obrigado. Até Então, logo, pronto. hein? Até o ano que vem, hein? Me convida de novo. Pode, pode esperar que nós vamos convidar sim. Obrigado. Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Clever, eu gravei, tá? Não sabia, na dúvida eu Ah, gravei a tá. palestra. Ah, tudo bem. Ó, o pessoal está Problema dizendo não. que não pegou o link do Simpla. Cadê o link do Do Simpla, Simpla, gente? peraí. Que é o do certificado. O certificado tem um Que QR você passou o Code. link Eu vou pegar aqui, aqui, vou gente. copiar. Aqui, ó. Pronto. Pronto. Isso, ó. Deixa eu ver se tá. Até que horas fica aberto? Tá funcionando. Tá aqui, gente, direitinho. Tá É, funcionando. selecionando mais aí. Não sei se o pessoal não sabe, mas na dúvida, deixa eu mostrar aqui rapidão. Gente, não tem muito erro não, viu? É só vocês virem aqui, ó. Apertar mais e Continuar continuar. e preencher. Pronto. Aí coloquem direitinho os dados de vocês, tá? Né? Principalmente RA, para ter certinho, preencham tudo bonitinho. E o e-mail, né? Porque se vocês não colocam o e-mail correto de vocês, depois vocês também não recebem o certificado. Porque no meu iOS abriu ok. Vai pelo Safari. Ai, gente, vocês ficam tendo iPhone também, né? iPhone eu não sei, nunca tive. O Henrique, não sei como funciona. Você fala que abriu ok. Quando você abre, você não consegue ver isso aqui, Henrique? Você não consegue clicar aqui? Abriu. Aí, ó, a Carolina tem iPhone e abriu também. Alguns links do Simpla não abrem no iPhone. Bom, Henrique, aí eu não sei como te ajudar, meu anjo, porque eu nunca tive iPhone nessa vida e aqui pelo computador está funcionando direitinho. Mas, mas preencha o Forms para você ter pelo menos as horas, tá? O importante são as horas, tá bom? Obrigado, hein? Boa noite a todos. Obrigado, gente. Um abraço, até a próxima.